Foi algo que me chamou a atenção de imediato. Uma silhueta pequena, escura, com uma presença perturbadora. Ele andava de um lado para o outro, sem parar, como se estivesse à espreita. Não sentia dor, mas um frio intenso começou a tomar conta de mim, como se o ar ao redor tivesse congelado. Avancei devagar, apoiando-me no braço do sofá, e então vi alguém deitado ali. Não era eu, não podia ser. Olhei para baixo e me perguntei, quem é aquela garota? Cabelos castanhos como os meus. Foi quando percebi com um susto que me atravessou era o meu próprio corpo. Aquilo estava acontecendo de verdade, eu estava morta. Foi então que senti algo mais, uma presença não apenas ruim, mas maligna. Algo que carregava um peso esmagador, uma certeza terrível. Eu tinha desperdiçado minha chance. Aquelas sombras se aproximavam cada vez mais perto e eu sabia com uma clareza assustadora que estavam ali para me levar, para o inferno, um lugar preparado especialmente para mim, como se minha vida cristã superficial tivesse sido apenas uma fachada. Comecei a implorar desesperada, Deus, por favor, não deixe isso acontecer. Eu não quero ir. Mas o medo era avassalador, uma sensação de condenação que não consigo descrever. Hoje estou aqui para compartilhar essa história com você porque ela mudou tudo. Carmen cresceu em um lar cristão, frequentava a igreja, conhecia todas as respostas certas. Mas no fundo, sua fé era morna, apenas um ritual. Até a noite em que sofreu um ataque cardíaco e teve uma experiência de quase morte. Enquanto seu corpo jazia inerte, ela viu demônios se aproximando, prontos para reivindicar sua alma. É uma narrativa poderosa que nos faz refletir sobre o que realmente importa. Seja bem-vinda, Carmen. Obrigada por me receber. Estou animada para dividir o que vivi. Vou começar do início. Como já mencionado, fui criada na igreja, cumpria todos os protocolos, ia aos cultos, decorava as histórias bíblicas, fazia as orações. Mas havia algo mais, algo que sempre me intrigou. Quando eu tinha apenas 2 anos, minha irmã gêmea entrou no quarto da minha mãe no meio da noite, assustada por um pesadelo. Minha mãe, como qualquer mãe faria, tentou acalmá-la. Não se preocupe, Jesus está com você. Então, minha irmã começou a cantar uma canção que nunca tinha aprendido, uma melodia que falava sobre Jesus nunca nos abandonar. Minha mãe ficou perplexa. Aquilo não era algo que uma criança de 2 anos inventaria. Ela correu para o nosso quarto, olhou embaixo da cama, atrás das cortinas, certa de que alguém tinha ensinado aquilo à minha irmã. Mas não havia ninguém. Quando perguntou de onde tinha vindo aquela música, minha irmã respondeu, foi Jesus. Ele veio me visitar e me ensinou. Aquilo sempre me marcou. Um salvador que se importa o suficiente para confortar uma criança depois de um sonho ruim. Isso é extraordinário. Com o tempo tive outras experiências. Nem todas foram boas. A primeira vez que algo sobrenatural me assustou de verdade foi aos 12 anos. Estava deitada na cama quando algo chamou minha atenção no corredor. Uma figura pequena, escura, que se movia de um lado para o outro, como se estivesse me observando. Não entrou no quarto, mas a presença era aterrorizante. Nunca tinha visto nada parecido. Não importava a idade, aquilo era assustador. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Virei para o lado, tentando ignorar, mas o medo não passava. Até que senti algo tocar meu ombro. Era meu irmãozinho. Estou com medo, ele sussurrou. Eu o puxei para perto, tentando acalmá-lo, mas menti. Não tem nada ali, pode dormir. Anos depois, pedi desculpas por isso. Ele também tinha visto. Algumas semanas depois, meu irmão acordou no meio da noite e viu algo ainda mais impressionante. Do outro lado do corredor, um anjo enorme vestido de vermelho estava ajoelhado orando sobre mim e minha irmã. Quando ele me contou, fiquei confusa. Porque um anjo estaria orando por nós? Na minha cabeça inocente, aquilo só podia significar uma coisa. Algo estava errado. Se havia forças do mal, também deveria haver proteção. Mas eu não entendia o que aquilo queria dizer. Apesar de todas essas experiências, minha fé continuava superficial. Eu fazia tudo certo, ia à igreja, lia a Bíblia de vez em quando, dizia minhas orações, mas não era uma relação verdadeira. Lembro-me de um dia, em um bazar da igreja, um homem me perguntou se eu tinha um relacionamento pessoal com Deus. Aquilo me ofendeu. Claro que tenho, fui batizada, conheço as escrituras, cumpro tudo, mas a verdade é que eu não entendia o que ele queria dizer. Hoje chamo isso de seguro contra incêndio, uma fé que existe apenas para evitar o pior, mas não transforma a vida. Os demônios também conhecem a Bíblia melhor do que eu. Ler as Escrituras é essencial, mas só isso não basta. Foi preciso amadurecer para entender que a palavra de Deus é viva, cheia de poder e histórias que mudam vidas. Mesmo depois de adulta, precisei pedir a Deus que despertasse em mim um interesse genuíno pela sua palavra, e ele respondeu. Hoje vejo como a Bíblia é fascinante, cheia de aventuras e verdades profundas. Sou grata por todas as experiências que tive, mesmo as assustadoras. Elas me ensinaram que o sobrenatural é real e que não podemos ignorá-lo. Na adolescência, depois de tudo o que vivi, ainda não sabia como lidar com essas coisas. Tive outras situações inexplicáveis, mas preferia não falar sobre elas.
Soava estranho até para mim, mas agora entendo que Deus usou cada uma delas para me preparar, porque no fim das contas o que importa não é o que sabemos sobre a fé, mas como vivemos ela de verdade. Não tinha vivido como deveria, e ali naquele momento a verdade me atingiu como um raio. Eu não estava preparada. A presença que senti não era de paz, não era de luz. Era densa, sufocante, como se o próprio ar ao meu redor estivesse carregado de algo que eu não conseguia nomear, mas que reconhecia no fundo como errado. Meu coração disparou não de medo comum, mas de um terror profundo, daquele que nasce quando você percebe que algo está muito além do que sua mente pode compreender. Eu sabia com uma certeza que não vinha da lógica, mas da alma, que aquilo não era o lugar onde eu deveria estar. E então, como se uma cortina fosse rasgada, eu vi, não com os olhos físicos, mas com algo mais profundo, algo que transcende a visão. Vi o abismo, não um abismo literal, mas uma escuridão que parecia viva, pulsante, como se respirasse. E naquele instante entendi, aquilo era real. O mal não era apenas uma ideia, uma metáfora ou uma história para assustar crianças. Era concreto, tangível e estava ali diante de mim esperando, mas também havia algo mais, uma voz não audível, mas que ecoava dentro de mim como um chamado. Não era uma palavra, não era uma frase, era uma certeza. Você não pertence a este lugar. E naquele momento eu soube que não estava sozinha. Havia uma luta acontecendo, uma batalha que ia muito além do que eu podia ver, e eu era o prêmio. Foi então que tudo mudou. De repente, senti uma força me puxando para trás, como se mãos invisíveis me arrancassem daquele lugar. Não foi suave, não foi gentil, foi urgente, quase violento. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu estava de volta. Meu corpo se sacudiu como se tivesse sido eletrocutado e eu respirei fundo como alguém que emerge de águas profundas. O ar queimava meus pulmões e a dor voltou com tudo, mas era uma dor diferente, uma dor de vida de retorno. Robert acordou assustado. O que aconteceu? Você estava gemendo, parecia que estava tendo um pesadelo, mas eu não estava sonhando. Eu sabia com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas que aquilo tinha sido real e que de alguma forma eu tinha sido poupada. Naquele momento algo dentro de mim se quebrou. Não era mais possível viver como antes. Não dava para continuar fingindo que a fé era apenas um conjunto de regras ou uma tradição de domingo. Eu tinha visto demais, tinha sentido demais. E se havia uma coisa que aquela experiência me ensinou, era que a vida espiritual não é um jogo, não é algo que podemos escolher ignorar quando nos convém. A partir daquele dia, tudo mudou, não porque eu me tornei perfeita longe disso, mas porque eu entendi de uma vez por todas que a fé não é sobre o que dizemos acreditar, é sobre o que vivemos. É sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. É sobre reconhecer que sim, existe um inimigo real, mas também existe um Deus que luta por nós, mesmo quando não merecemos. E se você está lendo isso agora, talvez esteja se perguntando, será que isso é real? Será que eu também deveria levar a sério? A resposta é simples. Não espere até estar diante do abismo para descobrir. Não espere até sentir o peso da presença do mal para buscar a luz, porque no fim das contas a única coisa que importa é onde você vai passar a eternidade, e essa escolha começa hoje, porque a verdade é que não se tratava de uma simples ausência de relacionamento, mas de uma ilusão de segurança. Vivemos como se o tempo fosse infinito, como se a indiferença fosse uma opção válida. Eu também seguia assim, estou bem, depois eu penso nisso, não é tão sério, até que o peso da realidade me esmagou, de repente não era mais uma sensação vaga de desconforto, era algo palpável, viscoso, que se grudava à pele e ao espírito, não era algo ruim, era mal, puro concentrado, sem máscaras, e então eu os vi. Não de uma vez, não como num filme, mas aos poucos, como se a escuridão fosse se materializando diante dos meus olhos. Primeiro um vulto, depois uma forma, depois dezenas, centenas, preenchendo o ambiente até não sobrar espaço para o ar. A pressão era sufocante. Não era apenas medo, era a certeza de que algo irrevogável estava prestes a acontecer. E então veio a sentença. Você teve sua chance. Desperdiçou, agora é tarde. Não foram palavras ditas em voz alta, mas uma verdade cravada na alma, como se cada célula do meu corpo já soubesse o veredito. Eu ia para o inferno, e não era uma ideia abstrata, um conceito religioso distante, era um lugar preparado para mim. Um lugar onde o riso dos demônios não era humano, não tinha limites, não tinha misericórdia. Era um escárnio que rasgava a dignidade, que reduzia tudo o que eu era pó. Eles sabiam quem eu era. Sabiam que eu me dizia cristão, que eu brincava com a fé, que eu escolhia a mornidão quando Deus pedia fogo. E agora riam de mim por isso. O pior não era o medo, era a vergonha. A vergonha de perceber que durante anos eu havia trocado a eternidade por migalhas. Que eu havia ignorado o chamado de um Deus que me amava o suficiente para me dar liberdade, mas também o suficiente para me deixar colher as consequências das minhas escolhas. E ali, naquele momento, não havia mais negociação possível. Os demônios se aproximavam, suas garras já tocavam minha pele, e eu sabia, não havia escapatória. Foi então que ouvi aquilo.
Um riso que não pertencia a nenhum dos seres ao meu redor. Era mais profundo, mais antigo, mais poderoso. Um riso que carregava o peso de milênios de ódio, de vitória sobre almas perdidas, de domínio sobre tudo o que é corruptível. Era ele, e naquele instante eu soube que tudo estava perdido. Mas Deus, mesmo quando não merecemos, mesmo quando já não há esperança, mesmo quando a sentença já foi decretada, Deus intervém, não porque sejamos bons, mas porque Ele é. E naquele segundo de desespero absoluto, quando eu já não tinha mais forças para implorar, algo mudou. Não sei como explicar, só sei que de repente eu estava de volta ao meu corpo, de volta à vida, de volta a uma chance que eu não merecia. A primeira respiração doeu. Doeu como se cada fibra do meu ser estivesse sendo rasgada ao tentar se encher de ar novamente. Mas doeu menos do que a certeza de que eu havia sido poupado, menos do que as palavras que ecoaram dentro de mim, claras como um trovão: esta é sua última chance. E eu acreditei. Desde então, não há um dia em que eu não me lembre do que quase perdi. Não há uma decisão que eu tome sem pesar o peso da eternidade, porque o inferno não é uma metáfora, não é um lugar de fogo e enxofre como nos contos antigos, é pior. É a ausência de Deus levada ao extremo, é a realização de que você escolheu isso, que você mereceu isso e que não há volta. É o riso dos demônios ecoando para sempre na sua mente, é a vergonha de saber que você teve oportunidades e as jogou fora. Mas o céu também não é uma fantasia, é real. É a presença de Deus sem barreiras, é a paz que transcende todo o entendimento, é a alegria que não tem fim, e a escolha é sua, hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Você pode continuar adiando. Pode dizer depois: eu penso nisso, ainda tenho tempo, não é tão sério, mas eu estive lá, eu vi o que acontece quando o depois chega, e posso te garantir, não vale a pena. Nada neste mundo, nenhuma conquista, nenhum prazer, nenhuma desculpa vale a eternidade longe de Deus. Então o que você vai escolher? E ali diante dos meus olhos estava tudo. Cada gesto, cada palavra, cada decisão que levaria a um fim trágico. Não era um pressentimento, não era uma imaginação, era uma visão nítida, como se eu estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, mas sabendo que aquilo era real. E o pior, eu não podia fazer nada para impedir naquele momento. O desespero me invadiu. Gritei, chorei, tentei acordar completamente, mas a imagem não saía da minha mente. Era como se Deus estivesse me mostrando aquilo para que eu agisse antes que acontecesse. E foi o que fiz. No dia seguinte, liguei para aquele familiar, falei com ele com uma urgência que nunca tinha sentido antes. Não contei sobre a visão, não precisava. Bastou eu dizer: eu preciso que você me escute agora, porque o que você está fazendo vai te destruir. E ele ouviu, ele mudou, ele parou. Aquela visão salvou uma vida. Não porque eu fosse especial, mas porque Deus escolheu usar alguém para fazer a diferença. E Ele pode usar você também. Quantas vezes ignoramos os sinais? Quantas vezes deixamos passar a voz que sussurra: agora, fale, haja. Deus não nos dá visões, sonhos ou convicções para nos assustar, Ele nos dá para nos mobilizar, para que não sejamos espectadores passivos da vida dos outros, mas instrumentos de salvação. E sabe o que é mais incrível? Depois disso, tive outro sonho, um sonho sobre o céu. Não era um lugar de nuvens fofas e harpas tocando sem parar. Era real. Tão real que quando acordei, chorei porque sabia que tinha estado lá. As cores eram mais vivas, o ar mais leve e a paz. A paz era algo que não existe neste mundo. As pessoas andavam livres, sem medo, sem pressa, sem dor, e no centro de tudo estava Ele, Jesus. Não como uma figura distante, mas como um pai que conhece cada um pelo nome, que sorri quando nos vê e diz: você chegou. Eu perguntei a ele: o que é esse lugar? E ele respondeu com uma voz que ecoava amor: é o que preparei para vocês, é o que sempre foi de vocês. Então ele me mostrou algo que me partiu o coração. Vi pessoas que eu amava, pessoas que eu conhecia do lado de fora. Não porque não pudessem entrar, mas porque escolheram não entrar. Elas estavam lá do lado de fora, olhando para dentro com uma expressão de arrependimento que eu nunca esquecerei. E Jesus disse: elas sabiam o caminho, mas escolheram outro. Foi nesse momento que entendi: o céu não é um prêmio para os bons, é um presente para os que escolhem aceitá-lo. E o inferno não é um lugar para onde Deus manda as pessoas, é o lugar para onde elas vão quando recusam o convite dele. Quando dizem não uma vez, 2 vezes, 1000 vezes, até que a porta se feche para sempre. Você já parou para pensar no que está escolhendo agora? Cada decisão, cada prioridade, cada depois é um tijolo na construção do seu futuro eterno. E se eu pudesse te dizer uma coisa, seria isto: não espere até ver para crer, não espere até o último minuto para decidir, porque quando a porta se fechar, não haverá mais tempo. Deus não quer que você viva com medo, Ele quer que você viva com certeza, certeza de que Ele te ama, certeza de que Ele tem um plano para você. Certeza de que se você der um passo em direção a Ele, Ele correrá ao seu encontro. Foi isso que aconteceu comigo. Eu corri e Ele me pegou, e agora eu corro com Ele. E não há nada neste mundo que se compare a essa corrida. Então, hoje, agora, eu te pergunto de novo o que você vai escolher, porque a eternidade não espera. E o amor de Deus, esse amor não desiste, mas a escolha.
Essa é só sua, ser humano, cheio de curiosidade e pressa, como sempre. E ali estava eu diante daquele anjo com aquele pergaminho imenso nas mãos e pensei, isso deve ser importante, preciso saber o que está escrito aí. Então me aproximei com aquela ousadia que só quem já está na presença de Deus pode ter, porque, afinal, não há medo no céu, apenas reverência e alegria. E quando cheguei perto, o anjo me olhou com um sorriso que parecia dizer, você veio mesmo, não é? E eu, sem hesitar, perguntei, o que está escrito nesse pergaminho? Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, abriu diante de mim e, de repente, não eram letras que eu via, eram vidas. Cada linha daquele pergaminho era um nome, um rosto, uma história. E eu reconheci alguns deles. Pessoas que eu amava, pessoas que eu havia orado por, pessoas que em algum momento eu havia duvidado se algum dia aceitariam a salvação. Mas ali estavam elas, salvas. E não só elas, havia nomes que eu nem conhecia, mas que de alguma forma eu sabia que eram parte do plano de Deus. Que minhas orações, minhas lágrimas, minhas lutas haviam contribuído para que estivessem ali. E então o anjo apontou para uma linha específica, e ali, em letras que brilhavam mais do que todas as outras, estava o meu nome, não só o meu, mas o de todos que haviam sido alcançados pela graça. E naquele momento entendi algo que nunca havia compreendido antes. Cada vida salva é uma vitória eterna. Não é apenas um alívio, não é apenas um suspiro de gratidão, é um troféu nas mãos de Deus. E Ele nos permite participar disso. Eu senti meu coração transbordar, não de orgulho, mas de humildade, porque ali, diante daquele pergaminho infinito, eu vi o quanto Deus me amava, não só a mim, mas a todos que Ele havia chamado. E vi também o quanto Ele confiava em nós para sermos parte desse plano, para orarmos, para amarmos, para lutarmos por almas. Para não desistirmos, mesmo quando tudo parecia perdido. E então o anjo fechou o pergaminho com um gesto suave, como quem diz, ainda não acabou, há mais nomes para serem escritos. E eu soube naquele instante que minha missão não terminava ali, que mesmo no céu eu ainda teria um propósito e porque o amor de Deus não tem fim e sua obra nunca para. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era adorar, porque ali, diante daquela glória, diante daquela verdade, eu entendi o que realmente importava. Não eram as mansões, não eram as maravilhas do céu, era Ele. Era estar na sua presença, era saber que por toda a eternidade eu nunca mais estaria sozinha, que cada lágrima havia valido a pena. Que cada luta, cada queda, cada vitória, tudo havia levado àquele exato momento. E então eu acordei, mas não era um sonho comum, era uma promessa, uma certeza que queimava dentro de mim mais forte do que qualquer dúvida, porque eu havia provado por um instante o que era estar na presença do Pai. E agora eu sabia, vale a pena viver por Ele, vale a pena lutar por Ele. Vale a pena esperar por Ele, porque no fim não é sobre o que deixamos para trás, é sobre quem nos espera, e Ele está de braços abertos, pronto para nos receber não como servos, não como estranhos, mas como filhos, como herdeiros de um reino que não tem fim. Então hoje eu te pergunto mais uma vez, você já escolheu, porque o céu não é um sonho distante, é uma realidade que começa agora. E cada escolha que você faz, cada passo que você dá em direção a Ele, está escrevendo o seu nome naquele pergaminho. E eu não sei você, mas eu quero estar lá. Quero ver meu nome brilhando ao lado dos que amo. Quero ouvir os anjos celebrando. Quero sentir de novo aquela alegria que não tem palavras. Porque, no fim das contas, a pergunta não é o que você vai perder, e agudo, o que você vai ganhar. E a resposta, tudo, absolutamente tudo. E imagine só você ali diante daquele pergaminho com os olhos arregalados como uma criança em sua primeira manhã de Natal. Você aponta para uma daquelas tarefas cheio de curiosidade e pergunta, quando isso começa? E a resposta vem simples e poderosa, agora, daqui a 2 minutos. É assim que Deus nos vê. Não como seres limitados, presos a um mundo que se desgasta, mas como filhos amados, prontos para viver uma eternidade de propósito, de alegria, de descobertas, porque Ele não nos criou para a monotonia, não nos chamou para uma existência vazia, onde os dias se arrastam sem significado. Ele nos preparou um lugar onde cada momento é uma nova aventura, onde cada tarefa é um convite para participar de algo maior. E o mais incrível, Ele não apenas nos convida, Ele nos capacita. Ele olha para nós com aquele sorriso de quem sabe o que está por vir e diz, vamos lá, tem tanta coisa boa esperando por você. E sabe o que mais? Essa realidade não é só para depois, ela começa aqui. Quando você decide viver de verdade para Ele, quando escolhe priorizar o que realmente importa, você já está experimentando um gostinho do céu. Porque não há alegria maior do que saber que você é amado, que você tem um propósito, que cada passo seu está sendo guiado por aquele que sabe o fim desde o começo. Então, se você ainda está aí se perguntando se vale a pena, se ainda está preso às coisas que não duram, eu te digo, não troque o eterno pelo temporário. Não deixe que o barulho deste mundo abafe a voz daquele que está chamando você pelo nome, porque no fim o que você vai levar desta vida não são as coisas que acumulou, mas as escolhas que fez. E a melhor escolha é dizer sim, é se entregar.
É viver cada dia como se fosse o primeiro passo de uma jornada que nunca vai acabar, porque Deus não nos oferece apenas um destino, Ele nos oferece uma vida cheia, abundante, onde não há espaço para o tédio, para o vazio, para o si, apenas Ele, e Ele é mais do que suficiente. Então, se o seu coração está batendo mais forte agora, se você sente aquele desejo de algo maior, não ignore, não adie, porque ninguém te prometeu amanhã, ninguém te garantiu nem os próximos 5 minutos. Mas o que você tem agora é uma escolha, e essa escolha pode mudar tudo. Deus está de braços abertos, Ele já pagou o preço, Ele já preparou o lugar. A única pergunta que resta é: você vai aceitar? Porque acredite, você não vai querer perder isso, não mesmo.